O contexto em que ocorre o golpe militar desfechado em 31 de março de 64 é marcado por um clima de acirramento das lutas sociais, das lutas políticas no Brasil, com um quadro econômico delicado, herança especialmente da política desenvolvimentista encaminhada pelo governo JK. E ele se enquadra exatamente no contexto do governo João Goulart, um presidente conhecido também como Jango. O presidente João Goulart ele assumiu a presidência em meio já a uma crise política que foi a renúncia do presidente Jânio Quadros em 25 de agosto de 61. A própria sociedade brasileira ela vai estar dividida em meio a essa perspectiva de posse ou não do presidente João Goulart. Você vai ver setores que a gente poderia enquadrar como mais à direita, e aí incluindo as Forças Armadas, né, ou parte das Forças Armadas, setores das Forças Armadas, que se posicionavam visivelmente contra a posse de Jango, porque a imagem que se tem dele naquele contexto é preocupante por parte desses setores. O Jango é o ministro do Trabalho do governo Vargas, que em 54 autoriza o aumento de 100% do salário mínimo. Era visto como vinculado, como ligado aos meios trabalhistas, aos sindicatos. Então isso naquele contexto de acirramento do clima da Guerra Fria na América Latina, marcado pela emergência da Revolução Cubana de 59, colocava esses setores preocupados com a posse de um presidente com esse perfil. Por isso, então, nós teremos essa sociedade dividida, uma tensão grande, e a solução que foi encontrada, uma solução pacífica naquele contexto, foi uma emenda constitucional que criou o parlamentarismo no Brasil. Mas em 63, quando ele recupera as suas prerrogativas presidenciais, através de um plebiscito, então ele encaminha o seu projeto de reformas de base. Algumas dessas reformas eram vistas também como agressivas, radicais, por esses setores que se posicionaram antes contra a posse dele. E aí então esse acirramento ele volta à tona. Você vai ver toda uma política de desgaste do governo Goulart encaminhada por esses setores que a gente poderia enquadrar como mais conservadores da sociedade. E aí, então, a culminância desse processo foi o desfecho do golpe em 31 de março de 64. Importante pensar também que há uma discussão historiográfica hoje que parece nova, mas que no fundo não é tão nova, que é a de considerar o golpe como civil-militar. Durante muito tempo, a historiografia pensou o golpe como um golpe militar, a ditadura como uma ditadura militar, mas há alguns historiadores mais recentemente que vêm pensando nessa perspectiva do golpe civil-militar e pensando como se fosse uma novidade. A ideia seria desmistificar essa imagem de que nós tivemos um golpe e um regime que foi constituído apenas por militares. E aí então essa historiografia vem discutindo hoje a participação e o apoio que a sociedade brasileira ou que setores da sociedade brasileira teriam dado a esse golpe. O regime, na análise de muitos pesquisadores, ele só se torna efetivamente endurecido a partir de 68, com a decretação em 31 de dezembro do ato institucional número 5. Esse ato, só para dar uma ideia, quem vai instituir a pena de morte no Brasil temporariamente, mas vai dar poderes para o Executivo, cassar mandatos de parlamentares, fechar o Congresso Nacional. É esse ato institucional, por exemplo, que vai instituir a censura prévia, ok? Vai suspender o habeas corpus. Então nós teremos um regime muito mais rigoroso, muito mais autoritário a partir de 68. Esse clima de censura, de suspensão do habeas corpus, né, de exceção, autoritarismo maior que você vai ver implantado a partir de 68, ele gera reações também de grupos, especialmente dos grupos mais à esquerda, né? Uma série deles organizam, por exemplo, a luta armada contra a ditadura militar. É o contexto em que você vai ver ocorrerem as chamadas guerrilhas, a guerrilha urbana e a própria organização de uma guerrilha rural, como aquela que você vai ver instituída aqui na região sudeste do estado, que é a chamada guerrilha do Araguaia. Esse clima, ele coincide também com um governo que é sempre muito lembrado da ditadura, que é o governo Médici, que ao mesmo tempo que está aplicando esse autoritarismo mais forte, ele também está colocando em prática as políticas econômicas conhecidas como milagre brasileiro. Aí todo um clima de propaganda também do Pra Frente Brasil, do Brasil País do Futuro, usando a conquista da Copa do Mundo de 1970, tudo isso criando a sensação de que o Brasil de fato estava crescendo, se desenvolvendo, justificando de alguma maneira a prática autoritária que ele colocava em prática.
Mas essa política econômica, ela não resiste às crises internacionais, por exemplo, às crises do petróleo da década de 70. E aí essa injeção de capital externo que sustentava essa política econômica da ditadura vai acabar fazendo com que o milagre ele entre em colapso. E aí então esse contexto de crise econômica, colapso do milagre, vai fazer com que o regime se torne inviável, com que os militares não consigam sustentar o autoritarismo que foi a marca do AI-5. E aí então nós teremos, a partir especialmente da segunda metade da década de 70, um contexto marcado pela chamada abertura política ou pela redemocratização. Então, os termos são variáveis de acordo com a opção historiográfica que você adote. Sobre esse contexto da redemocratização, que alguns consideram iniciar-se no governo Figueiredo, né? Ele mesmo, no discurso de posse dele, reafirma o meio inabalável propósito de fazer desse país uma democracia. Importante perceber que isso não é bondade dos militares ou dos presidentes que começam a encaminhar esse processo nesse momento, mas é fruto de pressões que a sociedade começa a exercer também e do contexto de crise econômica internacional. Você tem, só para lembrar, no final do governo Gás, início do governo Figueiredo, as famosas greves do ABC, nós temos uma série de manifestações pelo Brasil. Tudo isso culmina mesmo com esse processo de redemocratização que leva à decretação da lei de anistia em 79 pelo Figueiredo, a própria extinção do AI-5 que já havia ocorrido no final do governo Geisel. Você vai ter a reorganização partidária com a reinstalação do pluripartidarismo em 1980, você tem 82 eleições diretas para governador, já marcando um novo contexto e tudo isso gera uma grande pressão da sociedade pela volta das eleições diretas para presidente e nós teremos então em função disso uma grande campanha acontecendo em 84 com comícios, manifestações em todo o Brasil, inclusive aqui em Belém, um grande comício aqui pedindo as eleições diretas para presidente. A emenda que propõe eleições diretas para presidente do deputado Dante de Oliveira acaba não sendo aprovada no Congresso em função da maioria que os militares tinham na casa, mas a campanha ela trouxe de volta, colocou a sociedade brasileira na cena política ali, né? Novos personagens ali entrando em cena. E aí então nós temos esse clima favorável que vai acabar provocando uma série de outras mudanças que culminam, por exemplo, lá na frente com a organização de uma Assembleia Nacional Constituinte em 86, a decretação de uma nova Constituição em 88, que já vem restabelecer as liberdades negadas pelos militares e preparando o clima para a eleição de 89 e, portanto, a volta à democracia. Há um clima hoje instalado na sociedade brasileira, envolvendo inclusive a nossa cidade ou a nossa região, de alguns elementos que compõem a sociedade brasileira que são, de certa forma, podemos considerar saudosistas do regime, que acham que ele foi bom, a ausência de corrupção, há um quadro econômico mais favorável. São leituras inteiramente equivocadas do processo e do período. Primeiro porque esse controle era feito em meio exatamente à negação da liberdade do cidadão. Nós temos um contexto marcado, na verdade, por um autoritarismo muito forte. Então, pensar, por exemplo, que não há corrupção no período é que, na verdade, nós temos uma censura à imprensa e isso, é óbvio, não era divulgado, não era difundido quando acontecia, justamente porque quem controlava o poder, quem controlava as instituições na época eram os próprios militares e não tem interesse em divulgar atos de corrupção. A ideia de que nós temos um quadro econômico favorável também é inteiramente enganosa. O custo do milagre econômico instituído pelo governo Médici é altíssimo para a sociedade brasileira. É só lembrarmos o quadro econômico que o Brasil viveu na década de 80, marcado por inflação galopante, por uma moeda sem valor, que perdia valor a todo tempo, reflexo dessas políticas econômicas encaminhadas durante a ditadura. Então não dá para pensar que em algum aspecto esse regime tenha sido bom para a sociedade brasileira.